Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Está tudo bem com os irmãos? Com as irmãs está tudo bem? Lição 3, 17 de janeiro de 2021, o batismo no Espírito Santo. A lição tem 3 tópicos. O objetivo geral dela é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Os objetivos específicos são conceituar o batismo no Espírito Santo, ou seja, o que é o batismo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo, ou seja, qual é a finalidade dele, e destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. O pastor César Moisés, um amigo meu já de longa data, é um dos pastores pentecostais mais reconhecidos aqui no Brasil, principalmente por causa do livro dele, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, né? Um dia desse ele disse que foi feita uma pesquisa e, no geral, mesmo sendo pentecostais, um pouco mais de 50% dos irmãos pentecostais são batizados no Espírito Santo. E a partir da Bíblia, a partir da Escritura, a promessa do batismo no Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é para todos os salvos, né? Para todos os salvos. E aí eu queria propor, antes dos 3 pontos da revista, que eu quero falar sobre eles rapidinho, uma revisão dessa nossa identidade pentecostal. E uma rápida revisão histórica eu vou fazer aqui, para a gente ter uma noção, porque chegamos aqui. É igual um amigo meu, que abriu uma igreja batista. E essa igreja batista dele fez muito sucesso aqui em Goiânia. Depois teve uns percalços, mas uma igreja muito interessante. E eu sou egresso da igreja batista. A igreja batista da ala mais histórica, né? Os irmãos batistas nunca gostam de serem chamados de tradicionais, mas de históricos. E aí, como eu conheço razoavelmente essa questão histórica de uma fé batista, eu perguntei para ele, por que você abriu a igreja, você é pentecostal, e você abriu a igreja com o nome de igreja batista? Eu disse, não, eu achei bonito o nome batista, né? Eu digo, legal. Eu digo, mas que parte que você segue? Você segue a perspectiva antiga dos anabatistas, dos batistas regulares, do batista geral? Não, nunca ouvi falar disso, né? Então ele abriu uma igreja batista muito grande, lá tinha mais de 1000 pessoas, mas ele não sabia o que era, o que significava a tradição histórica dos batistas, né? Eu espero que isso não aconteça conosco. Não sabermos o que significa a tradição histórica dos pentecostais, no nosso caso aqui da Catedral da Família, da Assembleia de Deus, né? Então isso é muito importante, porque hoje há um debate na internet, e a ideia lá nas redes sociais é que todo assembleano ele tem que ser arminiano, como se fosse uma obrigação. E é como se os assembleanos fossem marcados, distinguidos, caracterizados pela teologia arminiana. Mas não é isto que define o assembleano. Por exemplo, todas as teologias, elas têm uma maneira de enxergar a vida, a realidade, o cosmo, as pessoas, isso é chamado de cosmovisão. E as cosmovisões, ou seja, a maneira de enxergar a vida, o mundo, elas partem de um pressuposto, todas elas, sem exceção. Então, por exemplo, se você pega uma cosmovisão luterana, lá tem um trilátero, que é razão, tradição e escritura. Está bem definido. Se você pega uma cosmovisão wesleyana, em Goiânia tem poucas igrejas wesleyanas. Até as igrejas wesleyanas foram pentecostalizadas. Quando você vê uma igreja, lá tem o título Igreja Metodista, é uma igreja metodista de tradição histórica. Se você vê na placa Igreja Metodista Wesleyana, é uma igreja pentecostal. Então, os wesleyanos, eles
tem um quadrilátero, que é escritura, razão, experiência e tradição. Então, todos os grupos históricos, religiosos, têm uma maneira de enxergar todas as coisas. Por exemplo, os irmãos calvinistas enxergam, antes de tudo, todas as questões através do princípio da doutrina da soberania de Deus, ou seja, dos decretos. Os irmãos arminianos enxergam sobre o prisma da presciência e da responsabilidade humana, em outras palavras, do livre-arbítrio. E nós, pentecostais, como é que nós enxergamos todas as coisas? É evidente que nós enxergamos todas as coisas pelas lentes da Escritura. Então, o que norteia a nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas, é a Escritura. É a Escritura. É claro que está ficando chato nesse Brasilzão, que as pessoas estão enxergando as pessoas, a vida, o mundo, o cosmo, sob outras lentes, que não é o da Escritura. Sobre as lentes da política, ou de direita ou de esquerda, isso está muito chato, não está? Nós, os cristãos, as nossas lentes são a bíblica, a Escritura. Então, nós temos que avaliar, enxergar, observar, tratar todas as coisas a partir das Escrituras. E olha que as Escrituras não são um conjunto de livros arcaicos que não consegue dialogar com o contemporâneo. Não, as Escrituras são tão odiernas quanto o dia de amanhã. Porque as Escrituras são a palavra de um Deus que não é arcaico, um Deus que não é antigo, um Deus que não é antiquado, um Deus que não é obsoleto, mas um Deus novo que faz nova todas as coisas. Então, é o Deus das Escrituras, e é a palavra desse Deus que nos dá uma cosmovisão, ou seja, uma maneira de ver a vida e a realidade concreta. É bom a gente pensar nisso. Não use outras lentes, não use outras visões, mas a visão tem que ser a visão cristã, a visão bíblica. Não fique adotando uma outra lógica, uma outra maneira de pensar. Pense biblicamente, pense cristamente, pense com a mente de Cristo. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Então é muito importante a gente repensar sobre essas questões. Então a Assembleia de Deus, ela tem como se fosse um trivium, ou um trilátero. Por exemplo, a sua escatologia é dispensacionalista. A sua soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, está mais para a perspectiva arminiana. Apesar que a Assembleia de Deus no Chile e a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, em parte, é calvinista. Então, enquanto nós temos uma escatologia dispensacionalista, uma soteriologia arminiana, enquanto pentecostais, nós temos uma pneumatologia pentecostal. E é sobre isso que esta lição toda tratará, aí 13 assuntos provenientes da nossa pneumatologia. E o autor, ele trabalha aqui o texto de Atos 2, que é muito relevante. Atos 2, do versículo 1 ao 13, está na sua revista aí, essa leitura. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, isso aqui é uma metáfora, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ininteligíveis, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando
judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Que quer isto dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Vamos aí para o primeiro tópico. Primeiro tópico: o que significa batismo no Espírito Santo? Sobre essa questão, o autor aqui, o pastor Ezequias Soares, é um autor muito centrado, bem equilibrado nas suas palavras. A gente lê toda a revista, todas as 3 lições, e observa que ele nunca resvala, escorrega aqui, ali e acolá. Ele é um autor muito bem centrado, o pastor Ezequias Soares. O primeiro tópico, ele começa nos indicando o fenômeno do Pentecostes. O dia de Pentecostes, conforme lemos aqui na leitura de Atos 2, ele é tido como um fenômeno. No modelo de Atos 2, é um fenômeno singular, incomparável, não é inenarrável porque está narrado nas Escrituras. Mas é um fenômeno quase que indescritível, porque ele marca o cumprimento de uma profecia de Joel, capítulo 2, né, que nos últimos dias, o Espírito Santo, ele estaria sendo derramado sobre toda a carne. A palavra carne, no grego, é a palavra sarque, da ideia de instintos da natureza pecaminosa. Então, é só a descida, o derramamento, só o poder do Espírito Santo é quem pode fazer isso, controlar a nossa carne, controlar, de uma certa maneira, a nossa natureza pecaminosa. Se não for essa ação do Espírito Santo, nós nos tornamos, de uma certa maneira, incontroláveis. Nós não controlamos os nossos pensamentos. Paulo nos indica que, pelo Espírito Santo, nós podemos administrar e gerir os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 2, capítulo 3, Paulo disse: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há nisto alguma virtude, se há nisto algum louvor, nisto pensais. Então, você tem aí um parâmetro de como pensar, Então, é só o Espírito que controla de maneira objetiva a nossa maneira de pensar. Senão, a gente fica envolto em vários pensamentos, e principalmente pensamentos que são desagradáveis a Deus e, sobretudo, a nossa consciência. Então, nesse 1.1, o autor trata o Pentecoste como um fenômeno. E não só aqui. Por exemplo, quando a gente fala pentecostalismo moderno, nós estamos falando de um movimento do Espírito Santo que começa em 1900. Em 1900, com Charles Fox Parra, lá nos Estados Unidos. É de Parra que vem o conceito de batismo no Espírito Santo moderno, que vem o falar em línguas como evidência inicial de quem foi batizado no Espírito Santo,
Então, Parra é o pai teológico do movimento pentecostal. Então, o Charles Fox Parra, ele nos ensina que a descida do Espírito Santo, ela pode ser exercida, executada, manifestada em diferentes cenários. Em Atos dos Apóstolos, eles estavam em um cenáculo, ali esperando, né, a promessa. Lá em Parra, entre 1900 a 1901, eles estavam em uma escola de estudos teológicos, ou seja, em um instituto e um seminário. Tanto é que ali era chamado de Escola Bíblica Betel. E Parra não era aquele professor de teologia que só teoriza, né, que só racionaliza. Parra era um professor de teologia que ensinava que deve ver mesmo essa perspectiva, deve ter essa perspectiva racional, pois o intelecto é um dom de Deus. Mas Parra, quando fazia a exposição do livro de Atos dos Apóstolos para os seus alunos, aquela exposição era, inicialmente e também no final daquela exposição, era acompanhada de oração. Então Parra lia as Escrituras, Parra interpretava as Escrituras, Parra aplicava as Escrituras e, através das Escrituras, ele levava os seus alunos a orar. Então, não era só uma reunião teológica, era uma reunião devocional, né? É onde se encontra aí, onde se dá a convergência de intelectualidade e piedade. Então, os alunos de Parra, eles liam as Escrituras, aprendiam sobre as Escrituras e oravam. E nesse exercício, o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram batizados no Espírito Santo. Aí, entre 1900 e 1901, é onde começa esse movimento, chamado movimento pentecostal moderno. Então, não é exagero dizer que o movimento pentecostal moderno, ele começou em um seminário teológico, Então, o batismo no Espírito Santo, segundo o pastor Ezequias, desde a sua gênesis, é um fenômeno. Porque, de maneira geral, é quase que inexplicável. E aqui ele diz que, nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. O pastor César Moisés falou da pesquisa de que pouco mais de 50% dos pentecostais são batizados no Espírito Santo. Mas isso não é um fenômeno novo, né? Porque quando Jesus ascende aos céus, tem ali 500 pessoas como testemunhas históricas comprovando a sua ascensão. E são 50 pessoas que estavam ali sob os ensinamentos de Jesus. Isso é confirmado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde Paulo fala que mais de 500 pessoas testemunharam Jesus na sua ressurreição e ascensão. E aí, o que acontece? Eram 500 pessoas. E Jesus disse, ficai em Jerusalém. Ou seja, em outras palavras, vamos parafrasear. Ficai na catedral da família, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. 500 pessoas. E aí ele pediu que ficasse lá, e do dia que ele fala isto, 10 dias depois, acontece o derramamento do Espírito. Estavam lá as 500 pessoas? Estavam 120 pessoas. Então, é preciso ter perseverança com as coisas do Espírito. É preciso ter fé com as coisas do Espírito Santo. Além de crer, é preciso esperar. A gente aprende essa lição. Ponto 2, o autor fala que são duas bênçãos distintas. Aqui reside uma grande controvérsia. Não para nós, né? Quando eu digo nós, é que nós pentecostais, nós somos chamados, por sermos pentecostais, acreditarmos no batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais, no fruto do Espírito. Por essas questões nós somos chamados de pentecostais e somos chamados de continuistas, porque acreditamos que o batismo no Espírito Santo não
remete apenas a Atos 2. Mas ele acontece lá em Samaria, ele acontece na casa de Cornélio, ele acontece em todo o Novo Testamento, e ele acontece durante o período apostólico e continua acontecendo no período pós-apostólico. E acontece até os dias de hoje. Ou seja, nós somos chamados de continuistas, porque acreditamos que o batismo no Espírito Santo não está preso como uma promessa só para a igreja primitiva, mas é uma promessa que continua, ela não cessou. Agora existe uma tradição histórica protestante, parte dela já mudou, mas uma parte ainda continua no racionalismo pós-moderno e compreende, pela sua exegese, ou seja, pela sua interpretação, que os dons cessaram. Isso é a interpretação correta de qualquer texto, inclusive de Coríntios 13. Diz que os dons cessaram. Diz que profecia não é algo do Espírito na atualidade, os dons de cura não estão disponíveis aí. Eu fico pensando, isso começa, dentre tantas questões, começam na escola. Começa, na verdade, na Idade Média com o escolasticismo. E o escolasticismo será o ponto filosófico que será adotado pelas igrejas históricas modernas. Por exemplo, as igrejas históricas ligadas ao seminário de Princeton adotaram o escolasticismo, que na época tinha uma outra base filosófica chamada realismo do senso comum, que era uma teoria filosófica de Thomas Reid. Então, em parte, o racionalismo, do meu ponto de vista, foi o elemento que influenciou mentes cristãs modernas para dizer que o Espírito Santo não está mais batizando em tempos atuais, né? Então, quem diz que o batismo cessou, para mim está mais ligado a uma mente racionalista, né? Racionalista. Então, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, para os continuistas, para os cessacionistas, dizem que eles foram exercidos, houve a manifestação deles só até a igreja primitiva. Os continuistas, que são todos os pentecostais, acreditam que mesmo depois da igreja primitiva, inclusive durante a reforma, na modernidade, na pós-modernidade, o Espírito Santo continua batizando pessoas com seu Espírito e dando dons. Essa é a questão da discussão. Eu sou continuista, eu acredito que o Espírito Santo ainda batiza. Eu acredito que o Espírito Santo ainda nos dá dons espirituais. Agora, é claro, quando eu vejo algumas manifestações extremamente exageradas no nosso meio, né, do movimento evangélico pentecostal brasileiro, dá vontade de ser cessacionista, né? Que tem umas manifestações exageradas, né, que não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. Por exemplo, eu acho uma infâmia a pessoa ver a obra do Espírito Santo sendo realizada e chamá-la de reteté. Isso é uma infâmia. Você chamar a obra do Espírito Santo, por exemplo, a profecia, o falar em línguas, as manifestações dos dons carismáticos de reteté, é de muito mau gosto, né? Então, a gente sabe que nós temos irmãos no movimento evangélico brasileiro mais animados, né? Em outras palavras, mais descontrolados. Eu já disse aqui que não é o Espírito Santo que o descontrola. Eles que já são descontrolados, pastor Carlos, por natureza, né? E aí percebem um mover do Espírito a quilômetros, aí eles já entram lá naquelas coisas que lhes são peculiares, né? A unção do ioiô, da pizza, o reteté, o cavalinho de Jesus. Mas mesmo essas questões aí, nós tratamos todas elas pela Escritura, né? Pela Escritura. Então o autor aqui, ele diz que são duas bênçãos. A primeira bênção é a salvação. Ou seja, a salvação
é a aplicação da obra redentora de Cristo na nossa vida. Millard Erickson disse que a salvação é a aplicação da obra redentora de Cristo na nossa vida. E essa salvação, ela tem 3 tempos. O passado, nós fomos salvos. Isso equivale à justificação. O tempo presente, estamos sendo salvos. Isso equivale à santificação. E o tempo futuro é indicativo de que seremos salvos. Isso equivale à glorificação. Então, nós fomos salvos, regeneração, justificação. Estamos sendo salvos, santificação. Seremos salvos, glorificação. Aí está os 3 tempos da salvação, passado, presente e futuro. Não há nenhuma dúvida que você é salvo por Cristo. Você é salvo por Cristo, pela obra dele, pelos méritos dele, por aquilo que ele fez pela sua vida. Então, isso é fato. Não tem discussão. Nós fomos salvos. Então, isso é entendido como uma grande bênção, ou a primeira grande bênção. Na perspectiva pentecostal, a salvação é, de fato, a primeira grande bênção que recebemos. A segunda grande bênção é o batismo no Espírito Santo. É aí onde há a desconformidade com a teologia histórica, né? A teologia das igrejas históricas. Que as igrejas históricas entendem que nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, pode usar qualquer uma das 2 preposições, todas as 2 estão certas. Então, o batismo com o Espírito Santo para as igrejas históricas é o próprio dom do Espírito, ou seja, é a própria salvação. Então, aí o batismo com o Espírito Santo, na perspectiva das igrejas históricas, estaria mais ligado à salvação do que à segunda bênção. Para nós, a salvação é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção que recebemos. E na teologia de Atos e de Lucas, que é o mesmo autor, parece que isso está bem claro, né? Deus nos abençoou com a salvação e Deus continua nos abençoando com o batismo no Espírito Santo. Então, para nós, são 2 bênçãos distintas. Ponto 3, conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e na salvação. Essa é a opinião do autor. O batismo no Espírito Santo inicia, ou seja, capacita o crente para o serviço. Isso é muito importante, porque do batismo com o Espírito Santo decorre os dons espirituais, não é verdade? Eu não vou entrar nessa questão dos dons, porque tem uma lição própria para essa questão. E a Bíblia não trabalha só dons espirituais, lá de Coríntios 9. A Bíblia trabalha os dons de serviço, de Coríntios 12, né? Melhor dizendo. Mas a Bíblia trabalha os dons de serviço, de Romanos 12. Né? E a Bíblia trabalha os dons ministeriais de Efésios 4. Se formos fazer uma garimpagem no texto bíblico, há mais de 30 dons. Mas essa é uma outra discussão. Então o autor diz que isso significa, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Ele usa aqui como resposta, o autor foi muito feliz aqui, o pastor Ezequias usa como resposta, que lá no cenáculo, as 120 pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, elas já eram salvas. Então, o batismo no Espírito Santo não é para iniciar a pessoa na salvação, ela já é salva. O batismo no Espírito Santo é para iniciarmos no serviço. O que é o serviço, irmãos? A palavra serviço, no texto grego, ela tem várias ideias. A principal é a leiturgia. A gente usa a palavra aportuguesada chamada liturgia. Liturgia. Então, liturgia é um serviço que presta para Deus. E essa liturgia ou liturgia tem a ver com o culto. Então, o culto
que nós oferecemos a Deus é o primeiro serviço que nós praticamos. É por isso que há um indicativo no Novo Testamento de apresentarmos os nossos corpos vivo sacrifício a Deus, nossos corpos vivos, em sacrifício de maneira perfeita a Deus. Então, o primeiro serviço, a primeira parte do culto que ora nós realizamos é nos oferecermos para Deus, integralmente. Oferecei os vossos corpos a Deus. Essa é a primeira oferta que você dá para Deus. É a primeira oferta. Pastor, mas eu sou adepto das Casas Bahias, eu me dou a Deus de maneira parcelada, né? Deus, uma hora tem um pedaço da minha mente, a outra parte é da Netflix, essa parte aqui é de Deus. Uma hora eu dou uma parte do meu coração para Deus, a outra parte do meu coração não é dele, é dos meus negócios, né? Então, o seu corpo é a sua vida. Paulo, quando escreve sobre coração, ele usa a palavra grega cardia. O irmão pode até pensar que eu sou especialista em grego. O grego eu não domino, mas o hebraico também não. Então, Paulo usa a palavra cardia para coração, e quando ele usa a palavra cardia, ele está falando do homem inteiro, do ser humano integral, tanto do seu intelecto, da sua vontade, quanto da sua emoção. Então, como diz um amigo meu, você não deve oferecer o seu culto, ou se entregar, como diz o meu amigo, pelas metades, né? Ele chama pelas metades. Entregue-se totalmente a Deus. Você é jovem, entregue a sua força. Salomão disse que a glória do jovem é a sua força. Você é muito inteligente, entregue o seu intelecto. Use o seu intelecto com tanta força intelectiva e, através dele, você glorifique a Deus. Entregue o seu coração a Deus. O Caim e o Abel daqui uns dias estarão na moda, né? Por causa das novelas, né? O Caim, ele é o primogênito. Então, ele é o primeiro em tudo. E também é o primeiro em levar a oferta, não é? Está no texto bíblico. E aí, Caim vai lá e leva a sua oferta a Deus. Mas ali eram duas ofertas, né? Que o texto diz, Deus rejeitou a Caim. Caim enquanto oferta, Caim enquanto coração, Caim enquanto motivação de culto, foi rejeitado por Deus. E Deus diz lá, a palavra diz, Deus rejeitou a Caim e também a sua oferta. Jesus enfatiza isso também, né? Quando fores ofertar e lembrares, né, de alguma pendência. Então são duas ofertas. A oferta que parte do seu coração, da sua vida, toda a sua vida por inteiro, e a oferta, como nós acabamos de deixar aqui na casa de Deus, a oferta material. Segundo tópico, o propósito do batismo. Ok, pastor, o batismo é a manifestação, é o recebimento do poder do Espírito Santo para eu iniciar um serviço. Eu entendi essa parte, e agora eu vou turbinar o meu ministério na pregação, vou pregar com poder, eu vou ministrar aos jovens com poder, vou ministrar louvor com poder. O poder do Espírito Santo está disponível a todos nós. O poder não tem a ver com a performance. O poder não tem a ver com a oratória. O poder não tem a ver com toda a minha manifestação estética aqui no púlpito. O poder tem a ver com a vida, com o poder do Espírito Santo, a unção dele em nossas vidas. Então, o batismo do Espírito Santo é para a gente deixar de ser medíocre no púlpito e começar, pelo poder do batismo no Espírito Santo, a pregar poderosamente as Escrituras, a ensinar as Escrituras com poder, a louvar com poder, a adorar com poder. Então, o poder está disponível.
Pastor, isso tem a ver com o empoderamento? Sim. Este, na verdade, é o verdadeiro empoderamento que o crente deve buscar. Ser revestido de poder. Quem que empodera você como pregador? É os cursos motivacionais ou é a presença do Espírito Santo? Então, não há nenhuma desconexão com a Bíblia, sermos empoderados. Na verdade, é isso que devemos ser. Poder para evangelizar, poder para fazer algum serviço para Deus, poder para cumprir as tarefas evangelísticas da palavra dele. Então, o batismo no Espírito Santo é para nos dar essa funcionalidade. Porque enquanto estamos presos ou acumulados só entre paredes, parece que não há nenhum poder. E o poder do Espírito Santo não é para ficarmos acumulados entre nós mesmos. O poder do Espírito Santo é para fazer que você saia do seu lugar comum, da sua inércia confortável, e vá para o mundo. Pastor, mas eu sou luz. E luz tem que brilhar aqui dentro. Na Bíblia, a luz brilha lá fora. Na Bíblia, a luz brilha lá no mundo, em meio a densas trevas. Quem brilha aqui é outra luz. É Jesus, a luz do mundo. Quem brilha aqui dentro é o sol da justiça, é a resplandecente estrela da manhã. Nós devemos brilhar lá fora. Por quê? Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, que ele nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. E o Espírito Santo é quem nos conduz para fora. Qual é a finalidade desse batismo? O autor fala que é a capacitação do serviço. O serviço divino, o serviço que fazemos para Deus. Aí ele cita aqui várias situações. Letra A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então, o poder também nos santifica, segundo o autor e segundo a Escritura. B, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas. C, letra C, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, ou seja, a plenitude de crentes indica que o Espírito Santo está em todos. Essa aqui é por conta minha. Se você achar que é heresia, é produção intelectual minha. Quando a gente lê Isaías, a gente fica comovido. O Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, e estar sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, pôr em liberdade os presos, anunciar o ano aceitável, dizer aos contritos de coração que a paz, enfim. Se a gente pega esse contexto aí, a gente vai observar que em todos os cenários desse texto de Isaías, o Espírito Santo não é para um grupo de soberbos. O Espírito Santo não está emanando para um grupo de orgulhosos, um grupo de metidos. O Espírito Santo é para os que sofrem, é para os contritos. O Espírito Santo é para quem precisa dele. O Espírito Santo é para quem tem certeza que a sua vida é totalmente dependente dele. Pastor, e aí, como é que eu faço com o meu orgulho? O Espírito Santo vai tratar esse orgulho. Então, as pessoas orgulhosas, elas pensam que elas não precisam do Espírito Santo. Confiam em coisas outras. O Espírito Santo, na Bíblia, tanto no Antigo e Novo Testamento, ele é apresentado como Deus. Apresentado como uma pessoa. E essa sua pessoalidade é manifestada na sua vontade. Ele instrui, ele dirige, ele guia, ele norteia. O Novo Testamento
nos lança até os parâmetros de como se relacionar com o Espírito Santo. Tipo, não mintais ao Espírito, não extinga o Espírito, não apague o Espírito, não entristeça o Espírito. Aí tem a parte mais polêmica que não é intenção nossa explicá-la aqui neste momento, que é não blasfeme contra o Espírito. Então, meus irmãos, nós temos aqui 3 meses para aprendermos essas questões relacionadas ao Espírito Santo, que é o Espírito que não só nos empodera, mas que nos dá força, que age em nós, também através de nós, que está tão presente nas nossas vidas, está tão conectado conosco, que quando oramos, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você ainda depende do Espírito Santo? Capacitação do Espírito, letra ponto 2. Ponto 3, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida do poder para salvar os pecadores. Olha, o Espírito Santo veio porque eles precisavam, os apóstolos precisavam ali em Atos, que ali em Jerusalém, que a sua mensagem fosse revestida de poder. Vou perguntar aqui para os irmãos que ministram, ou nos grupos familiares, ou aqui na escola dominical, em qualquer ambiente, espaços ou ministério aqui da Catedral da Família. Quando os irmãos terminam de ministrar, os irmãos conseguem recordar o que você pregou, tudo que você pregou? Parece difícil, né? Por que você não lembra? Porque aquela mensagem que você pregou no culto familiar, na escola dominical, no culto aqui, não era sua, é do Espírito. O poder que as pessoas sentiram através daquela mensagem não era seu, não era da sua elocução verbal, da sua capacidade de oratória, da sua boa dicção. O poder que as pessoas sentiram enquanto você ensinava, enquanto você pregava, é o poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo é para também nos empoderar na pregação. Por que os nossos jovens escorregam para a igreja X, para a igreja Y? Por quê? Aí estão dizendo, é porque se encontraram no calvinismo. Não é, o problema não é o calvinismo. Não é. Por que os nossos jovens pentecostais têm outros interesses, outras motivações que não é a do púlpito? É porque lhes faltam referências de homens, de mulheres, que preguem poderosamente a palavra de Deus. Eles estão enfarteados de pessoas que não têm nada para falar, de pessoas que é enrolation, que fingem que pregam e eles fingem que aprenderam alguma coisa na pregação. Então é tempo da gente perceber a nossa necessidade de poder, de graça, de virtude, de unção do Espírito Santo e pregarmos poderosamente para, de fato, de verdade, influenciar essa geração nossa de jovens e adolescentes. Só os influenciaremos positivamente pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Púlpito fraco gera homens fracos. Edmundo McKendry Baldes, daquele livro Poder pela Oração, ele disse que homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam.
aqui dentro do templo, a vida no Espírito, o poder do Espírito, a unção do Espírito, que inflamará o seu coração, deve sair a partir do púlpito. Então, quer conquistar uma geração de adolescentes e jovens com a nossa identidade pentecostal? Incendeie o seu púlpito com o poder do Espírito Santo. Pastor, mas eu uso outras ferramentas. O poder do Espírito é a ferramenta cristã. O poder do Espírito Santo. Terceiro tópico. Esse terceiro tópico, uma necessidade real e atual, falamos. E o terceiro e último ponto, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Qual é a evidência? É o falar em línguas. O pastor Ezequias Soares, ele foi muito feliz aqui. A gente não tem mais nenhuma discussão, nenhuma contestação, nenhuma treta teológica entre os pentecostais sobre essa evidência. Os pentecostais estão em acordo que a evidência de que fomos batizados no Espírito Santo é o falar em línguas. Então, isso já está resolvido. Mas o pastor Ezequias Soares, ele fala que não existe só a evidência inicial, que é o falar em línguas. Existe a evidência contínua. A evidência contínua é a manifestação dos dons. Quando eu falo dons, é uma discussão muito ampla. Uma outra hora a gente fala exatamente sobre isso. Qual a função das línguas? Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 da primeira carta aos Coríntios, está ligado à oração pessoal. Então, falar em línguas não deve ser tido entre nós como demonstração e como ferramenta, objeto de poder, relações de poder. Não, eu oro em línguas melhor, mais bonito que todo. Não. O dom de línguas, ele tem aqui a relação direta com a oração pessoal. E depois o autor fala da atualidade das línguas. Encerrei exatamente aqui no zerado cronômetro. Então, meus irmãos, nós temos uma lição ou uma revista muito abençoada. A gente precisa refletir sobre essa necessidade. O quão nós dependemos da pessoa, da obra e da virtude do Espírito Santo. Curva a sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, nesta oração que fazemos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, é que o Senhor nos faça pensar na presença do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo e também no relacionamento que temos com Ele. Não permita que venhamos mentir ao Teu Espírito, extingui-lo, apagá-lo ou entristecê-lo, mas que possamos viver em todas as dimensões do Espírito, na plenitude do Espírito, na força, no poder e na unção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos leve para onde Ele quiser. Que o Espírito Santo venha operacionalizar em nós, através de nós, o seu querer. E que possamos humildemente, de coração contrito, de alma carente e humilde diante do Senhor, reconhecer que sem a presença do Espírito Santo do Senhor, nada podemos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.